Eu queria muito sua atenção nessa hora, amém? Você pode fechar os seus olhos por um momento? Posso orar por você? Pela palavra? Quieta o seu coração diante do Senhor agora. Esqueça quem está do seu lado. Eu creio que Deus tem uma palavra para falar no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, colocando diante do Senhor a palavra que será ministrada. Que o Senhor possa liberar da revelação, da unção, do poder, para que possamos ser alimentados, edificados na Tua palavra. Porque queremos crescer, queremos avançar no Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Agora olha para cá, querido. No final da administração eu vou colocar os esboços nos grupos, você vai ter acesso. Mas como não está na revista, agora deixa a revista de lado aí. Olha para cá, preste atenção. Porque hoje é uma palavra de instrução para você. Eu quero, da parte de Deus, trazer instrução para que você possa saber como reagir diante das circunstâncias da vida. Então hoje o tema é compreendendo as circunstâncias da vida. Porque há muitas situações que vêm sobre nós, e no meio dessas situações, no meio dessas circunstâncias, é importante sabermos responder da forma certa diante de cada uma delas. Porque nossa vida, amados, é como podemos comparar a nossa vida como uma jornada, como uma grande caminhada, como uma viagem. E acredite, nessa viagem, nós enfrentamos problemas, enfrentamos desafios, enfrentamos circunstâncias, e no meio dessa caminhada nós podemos muitas vezes nos perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa tribulação? Qual que é o motivo? E às vezes nós não temos a resposta. O porquê que passamos por tantas situações. Mas é a vida. Às vezes você planeja, às vezes você tem um sonho, tem um desejo, mas às vezes não acontece do jeito que você planejou, do jeito que você gostaria que acontecesse. Agora a questão é como reagir diante dessas situações. Hoje eu quero trazer uma palavra de sabedoria e instrução para você. Mas para que você possa receber essa instrução, para que você possa ser alimentado com essa palavra, é importante você dispor o seu coração para prestar atenção, amém? Então fala aí para o seu vizinho, olha para ele aí, não me atrapalha não, conversa comigo agora não, que agora eu vou prestar atenção na palavra, amém? Então olha para cá, querido. Então eu quero falar sobre como compreender as circunstâncias da vida, porque existem situações que podem acontecer, na verdade vão acontecer nas nossas vidas, na vida de todo cristão, e muitas vezes nós não sabemos discernir. Você deve ter passado por situações, olha para cá, que às vezes você não sabe discernir. Será que isso é de Deus? Será que é Deus tratando comigo? Será que é Deus fazendo algo? Ou será que é o diabo? Porque há momentos que você pensa que é um ataque maligno, mas será se é mesmo? Será se não é Deus permitindo as circunstâncias para poder fazer as nossas vidas? Mas outras vezes nós podemos pensar que é Deus trabalhando, mas quando na verdade por trás ali há um ataque espiritual. Enfim, nós precisamos aprender a discernir as coisas da vida, amém? Precisamos entender e compreender as circunstâncias da vida. Eu quero falar sobre essas circunstâncias e como nós podemos discernir, como nós podemos entender. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre provação. Por que passamos por provação? Eu acho que todo bom crente já deve ter se perguntado um dia: por que eu estou passando pela prova? Quantos aqui já pensaram assim? Faz parte. Nós não falamos, mas acredite, na vida nós passamos por tribulações. Jesus ele já disse: olha, tem de bom ânimo, porque no mundo você passa por tribulação, mas tem de bom ânimo, não desanima. Só que para não desanimar, você precisa aprender a discernir. Por que eu estou passando por essa situação? Então tudo começa com essa palavrinha chamada provação. Então existe provação. Mesmo que às vezes nós tentamos, não falamos sobre isso, não queremos falar sobre isso, mas é um fato da vida. Agora a questão é, como nós vamos reagir no meio das aflições, no meio das tribulações, no meio da provação?
Porque a primeira forma, né, como a aprovação ela se manifesta na nossa vida é através de aflição, às vezes de perseguição. Mas lá em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 2 e 3, o que a palavra de Deus diz a respeito de provação? Capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Vai no capítulo 2, versículo 3, na verdade. Vai para o capítulo 2 Timóteo, acho que eu botei a referência errada, mas 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Vê se é esse versículo, 2 Timóteo. Lá diz, olha, bom, eu vou ler aqui no meu versículo, acho que eu anotei errado, mas diz assim, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, pode tirar o versículo, eu estou lendo aqui outro versículo, depois eu anoto certinho no esboço para os irmãos. É Tiago, na verdade é Tiago, eu que falei errado, notei certo e falei errado para o irmão. Tiago, capítulo 1, versículo 2, obrigado, pastor Aldo. Tiago, capítulo 1, versículo 2, o que diz? Olha, meus irmãos, aqui Paulo falando para Tiago, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Olha que conselho apostólico, né? Quem em sã consciência fica feliz no meio da tribulação. Mas Paulo está falando a respeito disso, por quê? Porque a aprovação na nossa vida, ela produz algo precioso. Olha o que diz o versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, então o que é provado, irmãos? Fala comigo, a fé. A nossa fé, ela é provada. Né? Provação, provação quando Deus prova, Ele não quer, né, desqualificar você, mas quando Deus prova, Ele quer que você cresça. Então Paulo está dizendo, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz, fala comigo, perseverança. Então a aprovação, ela vem de Deus. É Deus quem nos prova. Mas o objetivo da prova não é reprovar. Acredite, o objetivo da prova é promover. Uma vez que você é aprovado, uma vez que você passa no teste, o alvo de Deus é levar você para o próximo nível. Então às vezes nós não sabemos como reagir diante da aprovação. E ficamos nos perguntando, por que Deus permite a aprovação? Então a aprovação ela vem por vários motivos. Vou citar alguns motivos aqui, por que nós passamos por provações. A primeira coisa, a aprovação vem para nos treinar. Nós estamos nessa caminhada, na jornada da nossa vida cristã, e o alvo de Deus é que você avance de glória em glória, amém? Que você possa crescer em fé. E a aprovação, ela vem para treinar você. Assim como lá na escola, né, você faz prova, e qual que é o objetivo da prova? Reprovar o aluno? Fala comigo, não. Mas a prova é para certificar e qualificar você para ir para a próxima série, né, para o próximo nível. Então a prova tem esse objetivo. É na aprovação que nós somos treinados. Precisamos aprender a viver bem em qualquer circunstância. Porque viver bem quando tudo está certo, viver alegre quando tudo está bem, às vezes é fácil. Viver alegre quando a geladeira está cheia, quando o salário caiu na conta, às vezes é fácil. Mas se alegrar, a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. O cristão precisa aprender a viver uma vida alegre. Eu preciso aprender a viver alegre quando tudo dá certo. Mas eu preciso viver alegre quando tudo dá errado. Acredite. É importante você viver alegre quando há abundância. Mas você precisa aprender a se alegrar mesmo no meio da falta de recurso. Paulo ele ensina sobre isso. Lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 11, ele diz assim, olha, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que nós gostamos muito desse versículo, mas esquecemos do contexto dele. O contexto é você aprender a estar contente em qualquer situação.
Porque muitas vezes nossa vida ela é uma grande gangorra. Alguém aqui já brincou de gangorra? Hoje gangorra não é mais uma brincadeira dessa geração. Essa turma de cá nunca ouviu falar de uma gangorra. Mas o que é uma gangorra? Uma gangorra é aquela brincadeira que senta uma criança de um lado, de um varão, outro do outro, e fica um em cima, outro embaixo, um em cima, outro embaixo. Mas tem muitos irmãos que a vida cristã dele é uma gangorra espiritual. Tem dia que ele acorda, ele está bem, está alegre, está animado. Mas daqui a pouco está lá embaixo. Ele fica com altos e baixos. Mas acredite, a vontade de Deus é que você permaneça firme em qualquer que seja as circunstâncias. Podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você precisa aprender a permanecer firme, amém? Como Paulo está falando aqui. Ele fala, porque no versículo 11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas esse é um desafio para a nossa vida cristã. Estar contente independente das circunstâncias. Porque provações elas vêm. Então precisamos aprender a viver com gratidão na presença de Deus. Porque quando tudo está bem, você até louva a Deus, você agradece a Deus, você é grato a Deus. Mas se a gangorra muda, aí você já começa a murmurar, já começa a reclamar. E a provação vem para que você possa aprender a ficar perseverante. Perseverante, amém? Então, o primeiro motivo que Deus permite provações em nossa vida é para nos treinar na perseverança. Para que você possa crescer, amém, querido? Mas a aprovação também vem para nos instruir, para nos educar. A aprovação também ela pode ser tida como uma instrução da parte de Deus. Porque muitas vezes Deus permite que certas situações aconteçam para que você possa aprender. Tem um texto na palavra de Deus que diz que quando Deus tirou o povo do Egito, ele estava levando eles em direção a Canaã, Deus preservou alguns inimigos para poder ensinar eles a arte da guerra. Eu sei que nós não queremos passar por luta, não queremos guerrear, mas acredite, a vitória só vem no meio da luta. Só que você foi chamado para guerrear uma guerra que já está vencida, porque nele nós somos mais do que vencedores, amém, queridos? Então a aprovação ela vem para nos ensinar algo, para nos fortalecer, porque algumas vezes nós pensamos, Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou no meio dessa luta? Mas Deus responde, nenhum mal acontece com você. O Senhor está apenas nos ensinando. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, amém, queridos? Então devemos aprender a não desistir no meio da tribulação. Vamos aprender a perseverar. Olha, uma das marcas do cristão é a perseverança. É continuar independente da circunstância. Mas quantos irmãos, no meio da luta, ele retrocede? No meio da luta, no meio da tribulação, ele olha para trás. Mas a palavra de Deus diz que daquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Devemos permanecer firmes, seguindo para o propósito, amém, queridos? Mas outro motivo, outra razão do porquê que nós passamos por provação, é porque no meio da provação, o nosso coração é revelado. É no meio da luta que o nosso coração, ele é revelado diante das circunstâncias. Eu sei que muitas vezes nós até falamos, me perdoa, eu falei isso porque eu estava de cabeça quente. Quantos já falaram isso? Na cabeça quente, você exagera, fala o que não deve, faz o que não devia, aí tenta se desculpar, me perdoa, irmão, me perdoa, esposa ou esposo, estava de cabeça quente. Mas acredite, o que importa mesmo é quando você está de cabeça quente. Às vezes a tribulação vem, a provação vem para revelar o que está lá dentro. Porque quando tudo está bem, quando tudo está no controle, nós usamos máscaras, nós fingimos. Mas quando a cabeça esquenta, aí você não perde o filtro. Aí é que revela. E às vezes a aprovação vem exatamente para mostrar quem realmente nós somos. Muitas pessoas até têm um discurso bonito, mas quando vem a pressão, essa pressão vai mostrar a realidade do coração. Porque quando a pressão ela chega, aí às vezes aparece o mau humor, aparece a grosseria, a incredulidade, às vezes aflora a ansiedade. Aí vai aparecer nossa verdadeira reação. E acredite, a pressão revela o que está dentro.
E às vezes Deus permite nós passarmos por pressões, passarmos por tribulações, para que o nosso coração seja disposto. Né? A Bíblia mostra isso. Né? Que muitas situações acontecem para que Deus possa mostrar, porque Deus já sabe o que está lá dentro. Mas às vezes nós mesmos não sabemos. E aí passamos por lutas, passamos por pressões, passamos por tribulações, por provações, para revelar o que está dentro. Mas lembre, a aprovação não vem para reprovar você. A aprovação vem para promover você, para te levar para um nível mais acima. Mas às vezes, antes de Deus te levar para esse nível acima, Ele tem que tratar com o que está no coração. Ele tem que expor o que está no seu coração. Mas lembra disso, a aprovação nunca vem para derrubar você, mas ela vem para promover você. Amém, querido? Olha, eu quero citar aqui rapidamente alguns exemplos de homens de Deus que passaram por provações, para mostrar que a aprovação, ela precede, ela antecipa a promoção. José foi alguém que foi provado durante 13 anos. 13 anos sendo tratado injustamente, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, passou por muitas provações, mas aquela provação, na verdade, era um treinamento para aquilo que Deus tinha para ele. Porque depois dessa provação, ele foi colocado para governar o mundo daquela época. Mas outro exemplo é Moisés. A Bíblia fala que Moisés passou 40 anos no deserto, passando pela provação do frio, do calor, mas ali era apenas um treinamento para que ele pudesse liderar o povo de Deus. Podemos falar de Davi. Davi foi alguém que passou por muitas provações antes de assentar no trono. Foi pelo menos também 13 anos fugindo, morando em cavernas, sem ter um teto, até que Deus colocasse ele para ser um dos maiores reis de Israel até os dias de hoje. 3.000 anos se passaram e todo mundo lembra que esse foi o melhor rei de Israel, porque foi alguém que foi testado, mas foi aprovado. Amém, meus irmãos? Porque a aprovação ela produz em nós fé, produz perseverança, produz dependência de Deus. Porque acredite, quando tudo vai bem, normalmente nós nem lembramos de orar. Jejuar então, misericórdia, só na época do encontro. Mas quando a corda aperta, aí o crente jejua, o crente ora, o crente busca a Deus, se quebranta. Então acredite, Deus permite as provações, porque a provação ela tem uma finalidade. Você possa perseverar, que você possa crescer, que você possa ter fé, que você possa aprender a depender de Deus, que você avance em maturidade, amém, queridos? Porque depois da prova, você aprende a confiar em Deus e não na força humana. Você aprende a confiar naquele que de fato é o Todo-Poderoso, não na força do seu braço. Interessante lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, o que a palavra de Deus diz? Deuteronômio 8, 2. O Senhor, Ele fala, olha, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar e para saber que estava no teu coração. Então a aprovação, ela revela aquilo que está no coração. Não é Deus que está querendo ver o que tem no nosso coração, porque Ele já sabe. Mas Deus permite as circunstâncias para nós mesmos percebermos o que há no nosso coração. Deus, Ele queria mostrar ali o que havia no coração daquele povo. E aquela provação ali no deserto mostrou que era um povo murmurador, um povo que reclamava, um povo de dura cerviz, como diz a Bíblia. Mas a provação mostrou o coração deles. Interessante que Davi também foi alguém provado, foi perseguido, mas teve uma ocasião que ele teve a oportunidade de matar o seu perseguidor, lá numa caverna, mas a Bíblia fala que ele não fez isso, apenas cortou ali um pedaço da capa de Saul, e com aquela atitude dele, ele mostrou que ele de fato era alguém diferente, era alguém que estava sendo preparado para ser um rei do povo de Deus. Deus viu o que havia no coração dele, e depois disso ele foi promovido ao trono, amém, querido? Pastor, mas como responder no meio da provação? Qual que deverá ser a nossa atitude no meio da luta, no meio da tribulação?
Então, querido, aprenda no meio da tribulação a viver contente, sem murmurar, sem reclamar. Acredite, murmuração é um péssimo hábito que nós temos. Já viu? Qualquer coisinha você começa lá. Né? Quando faz assim, já está reprovando, né? Mas acredite, murmuração é hábito. Se você não vigiar, daqui a pouco você está murmurando de tudo. Murmura da casa, murmura do cachorro, murmura dos filhos, murmura da esposa, murmura de tudo. Troque a murmuração por um coração grato. Comece a dar graças a Deus, que a gratidão é uma porta. Então aprenda no meio da provação não murmurar, amém, querido? Aprenda a não reclamar. Em vez disso, comece a louvar o Senhor. Paulo, ele disse lá em Tiago, né? Tiago 1:2, devemos ter motivo de alegria. O alvo, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então tem que estar ruim, mas tem vezes que o bombardeio chega de todo lado, não é? Não é, pastor? Tem dia que você abre o WhatsApp, bomba. Esposa liga, bomba. Escola liga, bomba. O mecânico manda aquele áudio de 3 minutos, bomba. O que fazer diante disso, pastor? Começa a louvar o Senhor. Começa a agradecer ao Senhor. Lá no Salmo 34, projeta para mim Salmo 34, versículo 1, o que diz a Bíblia? Olha, bendirei o Senhor, fala comigo, em todo o tempo. Podemos ler junto? Fala assim, bendirei o Senhor em todo o tempo. Não é só no dia bom, não é só no dia das boas notícias, mas bendiga Ele em todo o tempo. O seu louvor estará sempre em meus lábios. Porque acredite, cantar quando tudo vai bem é até fácil. Não precisa, às vezes canta até na capela, né, pastor? Não precisa nem de música, não precisa nem de instrumento. Mas quando está ruim, está difícil, aprenda a louvar no meio dessas circunstâncias. Aprenda a ter uma atitude de um coração grato, um coração adorador. Como diz o salmista, bendirei o Senhor em todo o tempo. Paulo, ele chegou a essa maturidade, olha, porque eu aprendi a ficar contente em qualquer circunstância. Esse é um alvo para nós como cristãos, amadurecer ao ponto de não desestabilizar, a ponto de não retroceder, mas permaneça firme na fé. Permaneça firme em Deus, porque a Bíblia diz que a nossa breve e leve tribulação nem se compara ao peso de glória que está nos revelado. Porque olha para cá, meu irmão, se tudo der errado, se tudo acabar, se você morrer, ainda assim, você vai morar no céu. Então, para que desespero? Para que tribulação? Bendiga ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém, queridos? Porque acredite, o favor de Deus é algo progressivo na nossa vida. Muitas pessoas pensam que favor é apenas naquele momento das coisas boas. Você ter favor é apenas quando tudo dá certo. Mas acredite, no meio desse processo, no meio dessa caminhada, Deus ele nos prova, para depois nos promover. Aprenda a superar a provação sem desistir. Aprenda a permanecer. Porque se Deus entregar algo grande, muitas vezes na sua mão, sem te treinar antes, aquilo pode ser um problema na sua vida. Então a circunstância da vida, ela vem para nos treinar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer alcançar, nos preparar para o próximo nível, amém? Porque acredite, tem muito irmão, se ele pegar muito dinheiro de uma vez só, ele faz bobagem. Eu conheço irmãos que é assim, quando ele está desempregado, ele vem para a igreja. Quando ele arruma emprego, tchau. Mas tem outros que é o contrário. Se tudo está bem, aí ele vem para o culto. Mas está passando por luta, aí ele não vem para o culto. Aprenda a vir para o culto em qualquer circunstância. Nos dias de chuva, nos dias de sol, no dia de dinheiro no bolso, no dia de cobrador batendo na porta. Venha para o culto, venha cultuar, venha receber a palavra, venha receber um alimento espiritual, para que você possa aprender a permanecer firme, amém, querido? Então, Deus, ele vai nos ensinando aos poucos, é um nível de cada vez, uma medida de cada vez.
É uma responsabilidade de cada vez. Porque o alvo da prova é promover você para o próximo nível. Nunca é reprovar. Está passando por tribulação, não pense que Deus quer esmagar você. Que Deus quer reprovar você, não. Ele está preparando você para que você possa ir para o próximo degrau, amém, querido? Mas é um fato da vida. Há tribulações, há provações. Mas permaneça perseverante, amém? Fala comigo, a prova vai gerar em mim perseverança. Amém? Mas tem um segundo fato da vida. É que nós passamos por disciplinas. Como eu falei lá no início, tem hora que você não sabe. Será que eu estou passando é um ataque do diabo? Ou é uma ação de Deus? Às vezes fica difícil de entender. Você fica, por quê? Por que está acontecendo isso? Mas provação e disciplina são coisas diferentes. Provação fala de teste, mas disciplina fala de correção. Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 12, projeta para mim, Provérbios 3:12. Lá diz assim, olha, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então Deus, Ele ama você. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e dizer bem alto, Deus me ama. Eu sou amado. Eu sou filho. E um filho muito amado. Amém? Mas às vezes, nós caímos no engano de achar que porque o nosso pai nos ama, Ele não vai nos corrigir. Pelo contrário, se o pai verdadeiramente ama o filho, diz a Bíblia, Ele vai corrigir. E há situações na nossa vida que nós passamos por disciplina da parte de Deus. Porque a disciplina, Deus, Ele disciplina a todos a quem Ele ama. E se você é amado por Deus e você então Deus vai corrigir você. Todo pai que ama o filho, ele precisa corrigir o filho. Ele precisa ensinar o filho. E às vezes a correção vem com a sandalinha havaiana, às vezes com cinto, com uma boa bronca. Todo pai que ama o filho, ele não deixa para lá. O filho aprontou, de repente roubou o carrinho do vizinho. Está lá brincando com o vizinho e roubou o carrinho. Você vai falar, muito bem, filho esperto, o mundo é dos espertos. É assim que você trata o seu filho? Se for, misericórdia. Normalmente você vai dar-lhe um sofonão, Vai dar-lhe um sabão e vai mandar devolver. Porque quem ama, disciplina. Amém, queridos? E Deus, Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Então Deus quer levar você para um nível mais alto. E nessa caminhada vai ter momentos que você vai errar. Tem momentos que você faz caquinha. E Deus, Ele vai disciplinar. Deus vai corrigir você. Ele não vai permitir que você permaneça nos erros. E acredite, o Filho de Deus normalmente ele é corrigido rápido. Às vezes alguém apronta e você fica pensando, poxa vida, o irmão está aprontando, aquele fulano está aprontando e nada acontece. Aí quando você resolve aprontar, vem rápido. Por quê? Porque Deus corrige os seus filhos. Deus corrige a quantos ama, amém? Lá em Hebreus, capítulo 12, no versículo 5, o que o escritor de Hebreus ele diz? Olha, Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Projeta para mim, por favor. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis, quando por Ele é reprovado. Próximo. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que... Amém? Então, se você é filho, às vezes acontece situação na nossa vida que é correção de Deus, que é disciplina de Deus. E às vezes é importante você aprender a discernir essas coisas, porque tem momentos que não adianta repreender o diabo. Às vezes Deus é que está tratando, pastor Aldo, e você está lá querendo expulsar demônio. Mas é Deus que está agindo. É Deus que está disciplinando. Pastor, mas como que Deus disciplina? E acredite, uma das principais ferramentas que Deus disciplina é através da palavra de Deus. Por isso que é importante você se expor à palavra.
É importante você estudar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, vir para o culto ouvir a palavra. Porque bons pais, eles repreendem os seus filhos e normalmente começa com um sermão. Às vezes nós pensamos, eu falo com esse menino, parece que não adianta, mas acredite, adianta. Às vezes depois de adulto nós damos valor no sermão que nossos pais nos deu, não é? Quando a gente é criança, que velho chato, que mãe chata, que não sei o quê. Mas depois que você cresce, você começa a valorizar. Como faz falta, às vezes, alguém para falar na nossa cabeça. Quando faz falta, talvez, alguém dar um bom puxão de orelha em nós, sim ou não? Então, bons pais, eles precisam aprender a falar com seus filhos, a corrigir os filhos. Bons pais, e acredite, boa mãe, às vezes precisa dar bons gritos. Tem algumas mães aí que dão uns gritos em casa, de vez em quando roda a baiana em casa, de vez em quando chuta o pau da barraca, e dá uns bons gritos lá. Acredite, por que faz isso? Então as irmãs se confessando aí. Mas acredite, isso é importante. É muito ruim crianças que aprontam e não tem ninguém para corrigir. Diz a psicologia que normalmente vão se tornar bandidos. Quando não há limites, quando não há correção, é problema. Mas acredite, Deus, Ele nos disciplina porque Ele nos ama, amém, querido? E uma das formas que Ele faz isso é com a sua palavra. Isso nos mostra que nós, como pais, como mães, às vezes como líderes, como pais espirituais, não podemos nos calar. Às vezes temos que falar. Eu sei que é chato, às vezes, levar um sabão do líder, levar um sabão do discipulador, do pastor, do pai, da mãe, é chato. Mas é bênção para a sua vida, para você crescer, amém, querido? Então, assim como um pai conversa com o filho, Deus, Ele fala conosco. E Ele fala conosco através da pregação, através da exortação, através da convicção do Espírito dentro de você. E acredite, Deus não é um pai abusivo. Deus, Ele não humilha para te destruir, mas Ele corrige para transformar você, para que você possa crescer, amém? Como eu disse, Deus, Ele não disciplina filhos com doença. Não pensa que Deus é um Deus abusivo, que vai tacar uma doença em você. Deus não faz isso. Você que é pai, você que é mãe, está aqui, você, se tivesse o poder, colocaria doença no seu filho para ele aprender? Não. Se você é um pai normal, uma mãe normal, quem nunca, né? Já orou, Senhor, tira dele essa enfermidade e coloca em mim. Como já fez essa oração tola aqui? Que bom, você está no meio da igreja de gente normal. Às vezes fazemos isso. Então, se você que é mau, não coloca doença nos teus filhos, pelo contrário, quer tirar de qualquer jeito, imagina Deus que é bom. Eu já contei para os irmãos, nunca me esqueço disso. Uma vez uma senhora me convidou, me chamou para ir orar por ela, porque ela recebeu um diagnóstico ruim, né, ia ter que fazer uma cirurgia, e era um caso, daquele tipo de caso. Agora só Deus, os médicos já entregou, só Deus para fazer o milagre. E ela me chamou lá para mim fazer, né, orar por ela, e eu cheguei lá da casa dela, e ela falou, começamos a conversar ali, e eu, pois é, minha irmã, vem cá, né, como é que a senhora está? E ela começou lá já, né, triste com aquela notícia, ela falou, pastor, né, recebi esse diagnóstico do médico, né, coisa terrível, estou desesperada, né, por isso que eu chamei o senhor para vir cá. Aí ela vira para mim e fala, mas fazer o quê, né, pastor, se é da vontade de Deus? Aí eu levantei na hora, minha irmã, Deus abençoe, fica na paz, estou indo. E ela, ué, pastor, mas o senhor não vai orar por mim? E eu? Deus que me livre de orar pela senhora. Eu até vim para orar, mas a senhora falou que quem colocou isso aí foi Deus. Quem sou eu para lutar contra Deus? Aí ela percebeu a borrada que tinha falado, percebeu a mancada. Ela, não é pastor, não é da vontade de Deus não. Eu falei, então agora eu vou orar. Deus não é um Deus que castiga com doença, amém, querido? Doença não é de Deus. De Deus é a cura. A palavra de Deus diz que Ele certamente já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então essa é uma oração que você pode fazer com fé e convicção. Não é da vontade de Deus na minha vida a enfermidade. Então repreende, manda embora, amém? Porque Deus não é um pai abusador, pelo contrário, é um pai amoroso. E a disciplina nunca vai destruir, nunca vai humilhar, mas vai levantar. É por isso que eu fico com o pé atrás daqueles profetas, né? Tem alguns irmãos que são metidos a profetas. E eles só vêm para dar pancada na cabeça. Só vêm para trazer notícia ruim. Só vem para trazer juízo.
Mas acredite, a disciplina de Deus sempre vai levar você para cima. Quando é de Deus, sempre vai gerar fé no seu coração. Mas tem uns profetas aí que ele abre a boca para te massacrar, para moer a cana quebrada, né? Para trucidar com pavio que fumega. Mas não, aprenda que você é um profeta do Novo Testamento, amém? Fala comigo, eu sou profeta da nova aliança. Amém, querido? Mas acredite, Deus, Ele disciplina, porque Ele nos ama. E outra forma, né, além da palavra, outra forma que Deus nos disciplina é com porta fechada. Quantos lembram da parábola do filho pródigo? Aquele menino sem vergonha, pegou a herança do pai e foi gastar tudo. A Bíblia fala que foi viver dissolutamente. E como é que a disciplina manifestou na vida dele? As portas começaram a fechar. O dinheiro acabou. Os amigos foram embora. Desemprego prolongado. Não arrumava emprego. Teve que trabalhar cuidando de porco, porque não tinha outra porta. Tudo estava fechado. E para um judeu, trabalhar com porco era a pior coisa do mundo. Era o pior emprego do mundo. Era a última da última, né, oportunidade que ele queria. E mesmo lá no meio dos porcos, ele passou fome, começou fome. E acredite, às vezes Deus permite acontecer essas coisas na nossa vida, para a gente lembrar que na casa do Pai tem o pão da vida. A forma que Deus lidou, disciplinou aquele jovem, foi fechando as portas na vida dele. E nós precisamos aprender a discernir. Se a porta está fechada, temos que orar a Deus, Senhor, por que a porta está fechada? O que eu tenho que aprender? Porque às vezes Deus ele trata conosco como um bom pastor, Ele é o nosso pastor, Ele é o bom pastor, amém, querido? E a Bíblia fala que o cajado dele nos guia. Mas quem cuida de boi, quem cuida de ovelha, como é que ele conduz o gado ali no curral? Vai fechando as portas. Vai fechando a porteira de cá, fecha a porteira de lá e vai abrindo até que o boi entra ali no trieiro certo para poder receber a vacina. Quando já fizeram isso aqui na vida? Às vezes Deus faz isso conosco. A porta fecha de um lado, fecha do outro. Para quê? Para você poder ir na direção que Ele quer levar você. Então Deus nos disciplina, mas Ele disciplina porque Ele nos ama, amém, querido? Ele nos ama. Mas vamos avançar, terceira coisa, terceiro fato. Por que acontece circunstâncias na nossa vida? Às vezes acontece coisas na nossa vida porque são consequências naturais das nossas decisões. Existe uma terceira situação, que não é provação e nem mesmo disciplina. Mas às vezes acontece circunstâncias que são resultado das nossas escolhas. Existe um negócio chamado consequência. Existe consequência. Para todos os seus atos, existe uma consequência. Essa é uma lei de Newton, né? Para cada ação tem uma reação proporcional. Então, às vezes acontece coisas na nossa vida e nós passamos por luta. Não é o diabo atacando, e muito menos Deus disciplinando. Às vezes é fruto, consequências das nossas más escolhas. E é importante você discernir isso para saber como lidar. Interessante que tem um exemplo de Davi. Davi, certa vez, lá em 1 Crônicas, capítulo 13, ele resolveu levar a arca da aliança de volta para Jerusalém. Só que a Bíblia fala que ele não fez conforme era descrito lá no livro da lei. Deveria ser os sacerdotes que deveriam carregar a arca com os bastões ali. Mas ele resolveu fazer do jeito dos filisteus. Resolveu colocar num carro de boi. E no meio do caminho ali, estou contando a história aqui para você, resumida, porque não dá tempo de a gente ler, mas depois você pode ler essa história. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 13. É que aqueles bois tropeçaram e a arca começou a desequilibrar. Aí um dos seus soldados ali, chamado Uzá, resolveu segurar a arca. E o que aconteceu? Morreu. Na hora. E a Bíblia fala que Davi ficou muito desgostoso. Ficou chateado com Deus. Por que aquilo aconteceu? E por que aconteceu? Deus é mau? Não. Acredite, tem coisas que temos que aprender. Colocar a mão na tomada dá choque. Eu nunca mais vou esquecer. Tinha um dia lá em casa, isso serve de alerta para os homens aí que são metidos a, como é que chama lá? Marido de aluguel. Conserta as coisas. Vai consertar a energia, querido? Desliga o padrão. Só os homens agora, diga amém.
Porque eu fui fazer um breve concerto lá em casa e deixei a escada encostar num fio de cascata. Pensa num choque daqueles assim, pastor André. O trem foi tão forte que deslocou a clavícula. Fui parar no hospital. Aí a médica olhou assim, fez uma ressonância. Uai, filho, você não devia estar aqui não. Esse tipo de lesão aqui a gente só descobre no ML. Aqui, ó, furou o seu osso. Você está benzido, né? Eu falei, estou muito melhor do que benzido. Os anjos do Senhor estão acampados ao meu derredor. Mas eu aprendi a lição. Nunca mais mexo com energia. Só trocar uma lâmpada. É só fazer um concertinho aqui. Pois é, aí morre. Não é o inimigo que está furioso. E nem mesmo o diabo que está atacando. Consequências. Na vida tem consequências. Existem leis naturais. Se alguém coloca o dedo na tomada, vai dar choque. Vai dar problema. Então existe um negócio chamado consequências naturais. Então você tem que aprender a lidar com elas. Não adianta você falar, uma vez eu estava aconselhando um casal, estava num processo de divórcio, porque tinha acontecido um adultério. Aí o marido vira e fala, não, pastor, porque o diabo está furioso, ele quer destruir meu casamento. Falei, não, irmão, não é o diabo não. Foi a tua servergonhice. Sua decisão. As irmãs já comprou lado ali já. As irmãs são uma bênção, que elas não ficam nesse negócio de mais ou menos. Elas decidem de quem que elas estão do lado. São decididas. O homem, ele fica esse negócio de querer comprar, né? Comprar a briga. Então tem coisa, não é porque o casamento estava sendo destruído, não era ataque do diabo. E muito menos disciplina de Deus. Uma consequência do erro. Consequência. Vamos avançar para a gente encerrar. Mas tem um outro negócio na Bíblia também chamado semeadura e colheita. Há circunstâncias na nossa vida que podem ser resultado de semeadura. E acredite, a Bíblia fala que tudo que o homem planta, ele vai colher. É uma lei natural, universal do reino de Deus. Interessante lá em 2 Samuel, capítulo 12, conta a história de Davi. Davi, ele teve que ter uma terrível colheita, depois que ele fez uma terrível semeadura na vida de um homem, na vida de alguém que ele enganou, que ele prostituiu, que ele adulterou com a mulher, e depois ele enganou para poder esse homem morrer, e como resultado, a Bíblia fala que aquele filho dele, fruto daquela gravidez de adultério, morreu. Por causa do pecado que ele cometeu contra Urias, veio uma consequência. Então há coisas na nossa vida que são consequências. Interessante que na antiga aliança a Bíblia fala que havia maldição, e a maldição poderia alcançar até a 3ª e 4ª geração. Mas glória a Deus que nós estamos na nova aliança. E na nova aliança a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Lá diz isso, Gálatas 3,13, projeta para mim aí, olha. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Pastor, mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, tem colheita? Sim ou não? A maioria fica pensando que é pegadinha do pastor e não responde. Existe colheita. Mas acredite, todos os textos no Novo Testamento que falam a respeito de colheita, o contexto é a questão financeira. Se você semear, você vai colher. Mas a Bíblia fala que Cristo ele nos resgatou da maldição da lei. Mas na lei existia maldição, existia bênção. E a Bíblia fala que a bênção, enquanto a maldição ela atingia até a 3ª e 4ª geração, a bênção de Deus ela alcançava até 1000 gerações. Tem até uma música que nós cantamos, né? Até 1000 gerações. Então hoje nós estamos debaixo da bênção, amém, querido? Pastor, mas eu aprontei, fiz o errado, né, e vou colher. Vai vir a consequência? Claro que vai. Se você roubar, vai ter uma consequência. Às vezes consequência é diferente de maldição. Na lei, qual que era a maldição para o ladrão?
os filhos dele também iam passar fome. Os filhos iam mendigar o pão. Essa era a maldição. Mas hoje, qual que é a consequência se você roubar? Você vai preso. Você vai ser preso. Mas se você está em Cristo, já não há nenhuma maldição. Mas não significa que não vai ter consequência. Amém, querido? E por último, para encerrar nosso culto, existe também situações que são resultado de ataques espirituais. Como eu falei lá no início, às vezes você tem dificuldade de discernir. Isso é disciplina de Deus? Isso é provação de Deus ou é um ataque do diabo? É importante aprender a discernir, porque existem situações que são ataques malignos, sim ou não? O diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então o diabo ele vai tentar, ele vai acusar, ele vai oprimir, ele vai tentar destruir, ele vai trazer confusão. E acredite, às vezes é importante você discernir quando é o ataque, porque com o ataque do diabo você não pode ficar esperando, de boca aberta, esperando a morte chegar. Você tem que se posicionar, você tem que repreender. Precisamos discernir. Há opressão, há divisão, há confusão, há ataques na mente, há resistência espiritual. Então significa que você tem que se levantar. Amém, meus irmãos? Significa que você precisa discernir com o ataque do diabo. Mas não é fácil. Uma ilustraçãozinha rápida aqui, as irmãs me perdoam, mas vai ser contra vocês. Já peço perdão logo. Certa vez o marido chegou de madrugada em casa, Rodrigo, com fome, estava trabalhando até tarde, um dia de chuva, frio, né? Já era tanto da madrugada, Vinícius. Ele chegou com fome, né? Ele falou ali, amor, você podia levantar e fazer ali um lanche para mim, meu bem. Estou com muita fome, vou tomar um banho aqui, me secar. Você pode fazer para mim? E a mulher já começou brigando, reclamando. Não sei o quê, esse homem chega essa hora e tal, e eu tenho que fazer comida para ele essa hora da madrugada ainda, Abel. Que negócio é esse? Aí ele foi para o banheiro, aí quando ele sai do banheiro, ele está lá, a mulher pegou um ovo, colocou numa colher, um ovo inteiro, com casca e tudo, na colher, pegou um isqueiro, acendeu e está lá reclamando. Aí o homem viu, meu Deus, só pode ser o diabo um negócio desse. Aí o diabo salta de trás da porta, eu não. Hoje até eu estou impressionado com essa mulher. Brincadeira, amadas irmãs, brincadeira. Mas acredite, moral da história, é importante aprender a discernir. Porque tem hora que nós estamos descendo o porrete no diabo, quando não é o diabo. Ou muitas vezes nós estamos deixando o diabo cirandar na nossa vida e não fazemos nada. Precisamos aprender a discernir, amém, querido? Porque a Bíblia diz que a nossa luta, já passou a piadinha, volta para cá. Precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, como diz lá em Efésios. Mas às vezes o diabo está por trás da carne, por trás do sangue. Precisamos aprender a reagir, amém? Precisamos aprender a nos posicionar, a repreender, a resistir. A Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas muitas vezes nós ficamos fazendo política da boa vizinhança com o diabo. O diabo está lá cirandando sua casa, cirandando sua família e você não faz nada. Aprenda a se posicionar. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz, olha, quanto ao mais, Efésios 6, 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então precisamos ter o discernimento, precisamos entender. Tem coisas que são provações que Deus nos prova, mas lembra, a provação vem para nos promover. Há momentos que nós estamos passando por disciplina, mas lembra que Deus está nos disciplinando porque Ele nos ama. Nós somos filhos amados, por isso nós somos tratados. Mas há outras situações que é por causa das nossas más escolhas, da nossa falta de sabedoria, mesmo porque somos precipitados. Mas existem outras situações que de fato é ataque do maligno. E quando você aprende a discernir isso, aí você vai vencer cada uma dessas situações, amém? Quero convidar você para ficar de pé, para a gente encerrar. Eu quero encerrar orando por você nessa noite.
Porque quando nós entendemos a origem dessas circunstâncias, aí nós vamos conseguir responder adequadamente. Olha para cá, porque se é provação, permaneça firme, não desista, não retroceda, tenha de bom ânimo, não desanime, amém? Mas se é disciplina, submeta a seu pai, arrependa-se, se humilhe, se alinhe. Se é uma consequência das más escolhas, amadureça, não faz mais, lança fora da sua vida, amém? Mas se é ataque do maligno, levante em autoridade. A Bíblia fala que toda autoridade já nos foi dada no céu e na terra. No nome dele nós podemos pisar em serpentes e escorpiões. Eu queria encerrar esse culto orando por você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se você de repente está passando por situações na sua vida que você não consegue discernir